Como ela disse, a gente vai começar hoje uma nova série de estudos na EBD, né, falando sobre profetas menores. Então, percebam que a gente normalmente procura trazer, né, um pouco de atualidades, como foi a última EBD, e agora a gente se volta para o texto bíblico. Então, a gente procura sempre estar estudando um pouquinho de Bíblia e estar falando a respeito de temas importantes. Pode passar, meu irmão. Então, a gente vai começar uma série sobre os profetas menores, né? Estudaremos 12 profetas menores. Aqui a gente vai entender o que significa essa expressão, né? Profetas menores. Se você ainda não sabe, hoje você vai sair daqui sabendo. Então, aqui é uma aula introdutória, né? Uma aula introdutória que eu acho que daria para dar umas 12 aulas dessa introdução. Temos muitos slides, talvez eu corra um pouquinho, mas o que eu trouxe, eu acho que é o suficiente para que você possa entender as próximas aulas. Pode passar, por favor. Então, a gente vai falar sobre o que é profetismo, o que é profecia, o profeta, a vocação profética, ou seja, o chamado profético, os livros proféticos na Bíblia, e o contexto histórico-social do profetismo, e a resposta, né, que esses profetas vão trazer, e como eles apresentam essa mensagem. Então, em termos gerais, é isso aí que a gente vai se debruçar nessa aula. Por favor, pode passar? Então, o que é profetismo e o que é profecia? Pode passar? Profetismo, então, é um fenômeno religioso. Significa que ele não é algo pontual, né? Ele não é um movimento isolado, não foi uma coisa que aconteceu, né, em um determinado momento e acabou. Pelo contrário, ela é uma instituição espiritual, ou seja, os profetas, veremos aqui, eles estão presentes em toda a história de Israel, desde os seus primórdios, né, até hoje, né, na história do povo de Deus. Então, é uma instituição que ela se apresenta particularmente em períodos de crise, em períodos difíceis, né, que o povo enfrenta. É aí que a gente vai ver, então, uma atuação mais profícua, né, mais expressiva do fenômeno profético. Pode passar, por favor. Então, é Deus, né, chamando homens e mulheres para comunicar a sua palavra. Aqui, em breve, né, talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas, enfim, é muita informação para a gente colocar, né? Eu disse para vocês que o profetismo é uma instituição. Ele é um movimento histórico. Então, ele atravessa diversas fases. A gente não pode pensar que um profeta, né, a gente vê o profetismo lá de Oséias, né, de Miqueias. Esses profetas dessa fase, eles não são iguais, por exemplo, ao profeta ali do período patriarcal, né, Moisés. A gente não vê Moisés atuando como... Moisés é chamado de profeta, mas a gente não vê Moisés atuando como os profetas do século VIII, né, do chamado profetismo clássico, da época áurea do profetismo. Então, a gente vai ver ali, Abraão é chamado de profeta, em Gênesis 27. Então, a gente tem aí os antecedentes do movimento profético. É uma fase arcaica, né? Uma fase ainda que o profetismo não era uma instituição consolidada. Por isso, a gente vai ver, né, se você ler o texto bíblico, você percebe que nesses primeiros livros da Bíblia, a gente não tem muito essa coisa do profeta, né? Não tem muito essa valorização do profeta, essa atuação do profeta. Mas eles estão presentes. Então, Abraão é chamado de profeta por Deus, né? Quando Abraão está lá em Gerar, o rei Abimeleque toma Sara, faz igual o faraó, né? Toma Sara como sua esposa, aí vem lá, né, uma praga e tal, e Deus, então, fala com Abimeleque que Abraão é um profeta. Então, é alguém, né, usado por Deus. Moisés é também chamado de profeta. Deuteronômio 34:10 diz que Deus, né, levantaria, né, Moisés falando, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então, ele também é chamado de profeta. Depois a gente vai ver, lá no início do período monárquico, ou seja, né, quando Israel, né, passa aquela fase tribal, Israel, então, se constitui um reino
escolhe o rei, né? Começa lá com Saul, depois Davi, etc., né? A gente vai ter, então, um tipo de profeta que é ligado à corte. Então, a gente vê, por exemplo, Samuel, Natã, né? Lá em Israel, Elias, Eliseu, outros profetas, por exemplo, Gade, chamado até, né, chamado de vidente de Davi. Então, nesse período monárquico, a gente tem a presença de profetas ligados ao rei, ligados à corte, e que estão ali para dizer, né, que o rei está submisso a Deus. Né? Esses profetas têm essa função de regular o ego do rei e dizer, olha, você é rei, mas quem te colocou aí foi Deus. Então, qual é a característica desse período monárquico? Nessa fase, a gente tem profetas importantes, como Elias e Eliseu, mas eles não deixam nada por escrito. Então, nessa fase, nós não temos livros proféticos dessas pessoas que viveram nesse período. Logo depois, lá no século VIII, a gente vai ter o chamado período clássico da profecia, né? A época áurea da profecia. Então, quando a gente fala em profeta, normalmente a gente lembra desses, que profetizam, né, nesse período. Israel, né, na parte norte, o reino já está dividido aqui, Amós e Oséias, e Judá, Isaías e Miqueias. Depois, no século VII, a gente agora só tem Judá, porque o Israel, né, o povo do norte, foi conquistado pela Síria, então agora a profecia se restringe a Judá. E aí a gente tem profetas como Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Depois nós teremos o exílio. Durante o exílio, a gente tem 2 profetas, né? Jeremias também profetiza, né? Durante, né, o exílio, porque o exílio acontece, veremos aqui, em levas, né? Ele não é uma vez só que Judá é capturado. Então, várias deportações acontecem durante o exílio. E depois, no pós-exílio, a gente vai ter lá, né, uma mensagem de reconstrução, de restauração da nação, com profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias. Pode passar, por favor. Então, percebam, o profetismo ele não é igual durante todo o período bíblico. Veremos aqui, né, que há nomenclaturas, inclusive, diferentes para esses homens, porque há vamos dizer assim, um aperfeiçoamento dessa instituição, né? Uma mudança, né, desse movimento chamado profetismo. E o que é profecia? Gente, toda vez que a gente fala em profecia, tu fala assim, o cara é um profeta, né? Tu está pensando que ele está dizendo que vai acontecer no teu futuro. Mas será que profecia é isso mesmo, gente? Quando a gente estuda os livros bíblicos, quando a gente estuda as mensagens dos profetas, a gente percebe, né, que ela não se restringe a isso. Acima de tudo, profecia é a palavra comunicada por Deus, né, é inspirada por Deus, transmitida pelo profeta ao povo de uma forma geral, ou a certos indivíduos específicos. Isso a gente está olhando no contexto bíblico. E esses indivíduos não é qualquer um, né? Pelo menos é o que a Bíblia nos mostra, né? Porque ela está falando em termos de nação. Então, são normalmente líderes, reis, sacerdotes, né? A profecia bíblica ela é dirigida a essas pessoas que são representativas da nação. Então, o profeta é aquele que come o rolo. Né? Essa linguagem simbólica, como disse a professora Neuda, característica da profecia. Então, o que significa comer o rolo, gente? O rolo é o livro. É o livro. É mais ou menos hoje, Deus dizia para você assim, come as minhas palavras. O que você vai fazer? Se Deus dissesse para você, come da minha palavra. Lê o quê? A Bíblia hoje. Então, é mais ou menos isso que os profetas estão fazendo. Quando Deus fala para Ezequiel, come o rolo, é porque o rolo é o livro. É onde estão escritas as palavras de Deus. E por que ele precisa comer? Porque essa mensagem precisa sair, de dentro.
Então, o profeta é aquele que vai encarnar a mensagem, veremos aqui. Ele vai comer aquela mensagem, porque aquela mensagem vai sair do seu interior. Quando ele falar, ele vai viver aquela mensagem. Ele vai sentir aquela mensagem. Então, pode passar, por favor. A profecia, então, não é predição de futuro. Predição de futuro é a adivinhação. Profecia, especialmente, é interpretar o presente, o quê? À luz da vontade divina. O profeta olha, só vê injustiça, suborno, opressão, massacre de inocentes. Ele vai denunciar isso aí. Então, ele vai olhar, olha, vocês estão pensando que está tudo bem, porque o culto está funcionando, porque o templo está de pé, né? Porque as festas acontecem. Mas percebam que as vossas atitudes, a injustiça, a opressão, o pecado, no meio de vós, não está indiferente a Deus. Então, ele olha tudo isso e pensa, isso aqui não pode ser de Deus. Isso aqui não pode ser de Deus, porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, não é o Deus de injustiça. É o Deus que cuida das viúvas, dos pobres, dos órfãos. O que significa isso, gente? São as classes mais necessitadas. Quando você olhar viúvas, pobres e órfãos, lá no Antigo Testamento, perceba que o texto está se referindo às classes mais necessitadas. Então, o profeta ele vai o quê? Confrontar o pecado e a infidelidade à aliança. E o futuro surge como? Como consequência das escolhas humanas. É Deus dizendo, olha, se você não se consertar, esse juízo, no futuro, vai sobrevir sobre você. Entenderam? Então, Deus não usa a profecia para dizer, né, que cor que você tem que usar hoje. Se você tem que ir para a esquerda ou para a direita. Não, a profecia ela é utilizada por Deus para chamar o povo à responsabilidade, para chamar o povo a um compromisso ético com Ele. E o futuro que advém desse compromisso, né, dessas escolhas humanas, elas estão na nossa mão. Então, significa que Deus usa a profecia para te advertir, para que você possa escolher um futuro melhor. Não necessariamente aquele juízo vai acontecer. Mas o que Deus está dizendo é, se você não se emendar, isso vai acontecer. Vamos lembrar de alguns exemplos bíblicos aqui. O que acontece lá com Jonas? Né? Jonas profetiza contra a cidade de Nínive. Lembra dos exemplos de Jonas? Mas o juízo era iminente sobre aquela cidade. Só que ele profetiza contra a cidade, mas a cidade se arrepende. O juízo acontece? Não. Não é isso? Jeremias, também fala, Jeremias 18, lá 7 e 10, Deus afirma que o juízo ou o bem anunciados podem ser revogados. Então, aquele juízo anunciado, aquele futuro de vida ou de morte, depende da escolha que o povo fizer. Então, o futuro não é o fim princípio da profecia. O fim princípio da profecia é alertar o povo, né, do seu mal, de onde vocês estão andando para o lugar errado. Vocês, né, agora, se vocês mudarem a atitude de vocês, esse mal que eu anuncio não vai acontecer. Então, ele é resultado, então, das escolhas humanas. Pode passar. A profecia, gente, ela é diferente, como eu disse, da adivinhação. A adivinhação, normalmente, ela está ligada à magia. E o que isso difere, né, da profecia? Normalmente, na profecia, o profeta é inspirado por Deus, né? Deus insufla suas palavras no profeta. Mas na adivinhação, o foco, e lembrando, né, voltando aqui, né, a profecia, ela busca o quê? Um relacionamento ético do povo com Deus. Deus quer compromisso. Na adivinhação, a gente não tem isso. O cara quer saber o futuro dele.
Ele quer saber se ele vai ficar rico, né? Quer saber o número da Mega Sena, não é isso? Ele quer saber o futuro. Ele quer controlar o futuro. Ele quer manipular o futuro. E, normalmente, na adivinhação, existe um trabalho, né, feito através de técnicas. Veremos aqui algumas formas de adivinhação, né, que eram utilizadas na antiguidade. Então, o adivinho, né, o intérprete, ele vai ver os sinais da natureza, os objetos, vai analisar objetos, vai analisar vísceras de animais. E, às vezes, né, através até de estados alterados. Ou seja, ele vai tomar lá uma bebidinha que vai deixar ele meio grogue, né? E ele vai lá, né? Parece até aquele negócio do Santo Daime, né? Bebe aquele chá alucinógeno, né? E ali ele vai ter o êxtase, né? A revelação. Ou através de certas músicas, né? Que induziam danças. Então, através de estados alterados. Mas o principal aqui é a gente entender que eles não estão vinculados à aliança e nem à ética. A profecia te chama ao compromisso. A adivinhação é mera manipulação do futuro. O cara quer se dar bem, né? Ele quer se dar bem. Ele quer saber o futuro para quê? Porque se eu for por esse caminho aqui e souber antecipadamente que ali tem um buraco, eu vou pelo outro. Então, não é isso que Deus quer, né? Passemos aí, pode passar, por favor. Então, algumas práticas, né? A adivinhação ela pode ocorrer de duas formas. A adivinhação indutiva, né? Baseada na observação de sinais externos. Por exemplo, a astrologia, ela vai olhar o quê, gente? O movimento dos astros, né? A cleromancia é a questão de tirar sortes, né? Vamos tirar no dado ali, vamos tirar sortes. A belomancia, através de flechas. Vou até ler esse texto de Ezequiel 21, que fala sobre o rei da Babilônia. É muito interessante, ó. Pois o rei da Babilônia está parado na encruzilhada, ou seja, ele está entre dois caminhos. No princípio de dois caminhos. Ele não sabe para onde ele vai, né? Então, ele vai fazer uma consulta, vai utilizar métodos de adivinhação. Para fazer adivinhações, ele sacode as flechas, ou seja, lança a sorte através de flechas. Como isso acontecia, não sei, gente. A Bíblia não traz. Mas, de alguma forma, se a flecha for mais para lá ou mais para cá, enfim, atira a flecha, e se a flecha cair para lá, eu tenho que tomar esse caminho, se a flecha cair no outro lado, eu tenho que tomar o outro caminho. Deve ser mais ou menos isso. E aí, segue o texto, ó. O que Nabucodonosor faz? Ele sacode as flechas, consulta os terafins. Quem são os terafins? São os ídolos familiares, né? Aquelas estatuetas, normalmente, que eles utilizavam como ídolos familiares. E atenta para o fígado, diz o texto bíblico, Ezequiel 21. Ou seja, ele pratica a hepatoscopia. Então, eles sacrificam um animal e olham as vísceras, né? Muitas vezes o fígado, para fazer interpretação com os órgãos internos do animal. A hidromancia, né, através da água, né? Lá em Gênesis 44:5 tem um texto interessante, quando José bota lá a taça, né, nas coisas de Benjamim, o povo, os servos de José vão atrás de Benjamim e acusam Benjamim de ter, né, roubado a taça em que, possivelmente, era uma prática lá no Egito, não que José fazia, né? Mas eles dizem que aquela taça era importante, por quê? Porque nela era onde, né, eles dizem, né, que José faria adivinhações. Então, a hidromancia utiliza taças, né? E objetos sagrados, como a gente vê também, dentro do contexto bíblico, o Urim e o Tumim. Depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Pode passar. A adivinhação intuitiva, ela é baseada em experiências pessoais. E aí a gente tem a oniromancia, né, os sonhos, a necromancia, né, o exemplo bíblico, né, Saul consultando lá a profetisa de Endor, né, uma necromante, que fala com os mortos,
e oráculos pagãos, né? Palavras, oráculos significa palavras, né? De deuses pagãos. Então, aí a gente vê que a adivinhação não era, né? E profetas também, quando a gente fala em oráculos pagãos, a gente está se referindo a profetas, ela não é exclusiva do povo de Israel, né? Então, todos aqueles povos lá do Oriente, eles tentavam adivinhar o futuro, né? Tentavam entender o futuro para, possivelmente, manipular. Passe, por favor. E o que a Bíblia fala sobre a adivinhação, né? Então, eu trouxe 2 textos aqui, os mais emblemáticos, que diz assim, ó, não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, né? Para satisfazer os deuses. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágica, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então, ó, a nação de Israel está no meio, né, num território em que os povos todos utilizam essas práticas, né, agouro, feitiço, encantamento. E Deus, então, ó, vai fazer uma separação. Diz, olha, isso aqui não é aceitável diante de mim. Pode passar. O outro texto lá em Isaías 8, 19 e 20 diz, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes raiará a alva. Pode passar. Então, o problema, gente, que a gente percebe, o problema não dessas práticas não é em si, né, a questão de você querer saber o futuro. Porque a gente tem curiosidade, né? Quem não quer saber, irmãos? Se o meu final vai ser feliz, vai ser infeliz, o que eu posso mudar, né, para o meu final ser mais feliz? Mas o problema disso é que, quando a gente utiliza essas práticas, a gente tenta substituir a confiança e a relação obediente com Deus pelo uso de técnicas religiosas. Então, a gente coloca Deus de lado e passa a confiar na adivinhação. A gente coloca Deus de lado e passa a confiar, né, no encantamento. A gente tem mais medo do encantamento do que temor de Deus. Então, é isso que acontece, por isso que Deus condena. E nem sempre, irmãos, a adivinhação, né, a gente vai ver alguns contextos de adivinhação dentro do contexto bíblico, mas, na maioria das vezes, a adivinhação ela é feita, o uso dessas técnicas, né, que são ensináveis. Por isso, né, existem escolas de profetas, não só em Israel, mas nos outros povos. Lá em Roma, a gente vai ver também, né, que existe uma escola de adivinhadores, de agoureiros. Então, essas práticas ensináveis, elas tornam, né, o contexto, o texto ali, manipulável. Então, são técnicas que são manipuladas, diferentemente da mensagem divina que vem para o profeta. A mensagem vem de Deus. Ela não serve a propósitos pessoais do profeta. Na adivinhação, o que a gente percebe, né? E aí a gente vê, quando a Bíblia fala em falsos profetas, lá no contexto, né, da corte, a gente tem profetas que profetizam para quê? Para agradar o rei. Não profetizam, né, a palavra que vem de Deus. Profetizam para agradar o rei. Então, são, normalmente, manipuláveis, né? É uma técnica de manipulação do futuro. Pode passar, por favor. Quem é o profeta e a vocação profética? Então, o profeta, né, a profecia, ela então utiliza um mediador.
A gente tem nos contextos mais antigos, nos períodos mais antigos de Israel. E aí eu lembro, né, que eu falei para vocês que a profecia ela não é uma coisa só, né? O movimento profético ele vai se ampliando, se aperfeiçoando. Então, lá nos períodos mais antigos, a gente tem, por exemplo, o uso do éfode. O que é o éfode? Está vendo ali o peitoral, onde tem as pedrinhas ali na roupa do sumo sacerdote? Essa parte de baixo, né, que está listradinha ali. Ali é o éfode. Ele é utilizado dentro do contexto cultico para realizar previsões do futuro. Então, a gente tem 2 exemplos emblemáticos, por exemplo, envolvendo Davi. 1 Samuel 37, diz assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote de Aimeleque, traze-me aqui o éfode, e Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Então, no contexto do culto, veja que não é uma prática disseminada, é no contexto do culto de Israel, porque é uma roupa, o éfode, é uma roupa específica do sumo sacerdote. Então, o que Davi está fazendo aqui? Consultando a Deus. Eu vou ou eu não vou? Né? Eu devo ir? Devo atacar ou não devo atacar? E Deus, então, vai lhe respondendo. Como era feito isso, irmãos? Não sabemos. Porque, né, a Bíblia diz que existia, mas como era, né? Mas veja que não é um objeto, né, que em si é uma roupa que tem que ser usada no contexto daquela consulta a Deus. Assim também o urim e o tumim. Né? O urim e o tumim são 2 pedrinhas, né, que o sumo sacerdote também carrega, né, dentro do peito ali, do peitoral, e também servem para, né, essa consulta. Como a coisa acontecia, deve ser mais ou menos aqui, como a gente vê Davi perguntando, faço isso ou não faço? E a resposta é sim ou não, dependendo do contexto. Né? Então, a gente vê o uso, né, nos momentos mais antigos de Israel, o uso dessa prática. Depois a gente acaba não vendo mais, porque, pode passar? A gente, então, tem o uso mais crescente dos profetas, que, no início, eles são chamados de videntes. Né? 1 Samuel 9... Diz assim, 9:9, antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava antigamente vidente. Então, veja que nos tempos mais remotos, o profeta era identificado como um vidente, ou seja, aquele que via ou percebia a vontade de Deus. Também a gente tem o uso da palavra visionário. É aquele profeta que recebe a sua mensagem por meio de visões. O termo também homem de Deus, Elias é chamado de homem de Deus, né? Ele também vai ser utilizado para identificar um profeta. Posteriormente, a gente vai ter o uso da palavra Nabi, que vai identificar esse porta-voz, né, de Deus, esse que porta a palavra de Deus. Pode passar. Então, profeta, né, no hebraico Nabi, e no grego profetés, é, antes de tudo, um porta-voz de Deus. Ele fala em nome de, ou em lugar de. É isso que significa o termo profetés, no grego. Falar em nome de, ou em lugar de. Então, normalmente, quando você vê essa fórmula, né, que introduz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. O profeta, então, está trazendo aquela mensagem de Deus. Ele, então, não fala por iniciativa própria, mas transmite uma mensagem recebida de Deus. Deuteronômio 18 diz, do meio dos seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o profeta não fala por si mesmo, não fala da sua vontade. Ele fala a mensagem de Deus. Pode passar, por gentileza. O profeta, então, é aquele escolhido por Deus. Você pode ter vontade de ser profeta.
né? Mas um chamado específico de profeta, ele depende da vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, né? Segundo a sua vontade. Então, ser profeta não é uma escolha pessoal, é iniciativa divina. E aí a gente vai ver diversos textos, Deus chamando o profeta, Deus convocando o profeta, né? Vocês vão se lembrar aí, por exemplo, de Isaías, né? Vocês vão lembrar, né, de outros exemplos que Deus, né? Amós diz que o Senhor me tomou por detrás do gado, sai lá da roça, né, para profetizar. Então, Deus vai chamar. Então, tem um chamado específico. Esse chamado, irmãos, ele sempre envolve resistência, medo e conflito. É o que a gente vê, né? Que a reação humana ao chamado da profecia nunca é: ai, que maravilha. É sempre de medo. Porque quando o profeta é chamado, ele entende a responsabilidade. É o peso da responsabilidade. E aí a gente vê Jeremias dizendo: Senhor, não passo de uma criança. Né? Ou seja, ele se sente maturo. Moisés dizendo: mas eu não sei falar. Ou seja, revelando a sua incapacidade. O profeta Jonas faz o quê, gente? Mete o pé. Né? Ele foge do chamado, porque é um chamado que envolve medo, envolve conflito pessoal. Pode passar, por gentileza. Porque a missão é difícil. Deus nunca vai te chamar para profetizar no jardim do Éden, gente, no paraíso. Ele vai te mandar para o meio de um povo difícil. Um povo que não quer escutar. Missão dramática essa do profeta, né? É meio que missão de mãe, né? Profeta é meio mãe, é meio profeta, gente. Porque a gente fica lá batendo naquela tecla, né? E o filho não quer ouvir. É mais ou menos isso. Mas Deus diz para que saibam que há um profeta, que houve um profeta no meio deles. Então o profeta é chamado para falar, mesmo que a sua mensagem, na maioria das vezes, a mensagem não vai ser ouvida, vai haver resistência. O povo é difícil. O povo, ó 2 Crônicas 36:16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas. Profeta vira motivo de chacota. Vira motivo de riso, de desdém, até que o furor do Senhor subiu, tanto contra seu povo, que nenhum remédio, que mais nenhum remédio houve. Então, o profeta vai enfrentar uma missão difícil. E, normalmente, claro, né, acompanhada de sofrimento. E aí a gente vê vários exemplos. Jeremias, o que acontece com ele, gente? É preso, não é isso? Lançado numa cisterna, vai ser preso no tronco, por causa da sua mensagem. Então, o profeta, muitas vezes, né, sofre por causa da mensagem de Deus. Só que ele não consegue ficar calado, porque a mensagem é irrefreável. Ele tem a necessidade de falar. A palavra arde no seu coração. Então, apesar das consequências que ele vai enfrentar, ele não se cala. Pode passar, por favor. Passamos aqui, então, agora, ó, só uma breve parada, né? Ficou entendido, gente? O que é a profecia? O que é o profetismo? Você nunca vai mais dizer que profecia é só falar do futuro, né? Ficou entendido? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos passar aqui, né? Aqui é só uma pausa, né, do que a gente está falando, porque nós falamos aqui, nós vamos estudar os profetas menores. Então, essa nomenclatura, gente, profetas maiores, profetas menores, isso aí foi uma convenção literária, uma convenção teórica, para se dividir, né, determinados profetas. Aí não olha ali, né, que tem algumas coisas erradas ali, é porque a inteligência artificial é um problema, né? De vez em quando escreve negócio errado e não quer obedecer a gente. Mas, por exemplo, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são considerados profetas maiores. E os outros, né, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum e etc., são chamados de profetas menores.
Tenho certeza aqui que a maioria de vocês já sabe, né, por que eles são chamados de maiores e menores, mas se tiver aqui alguém que não saiba, fique sabendo que eles são chamados de profetas maiores por causa do tamanho do livro. Então, são livros grandes. Isaías, né, Ezequiel, são livros grandes. Os outros, chamados de profetas menores, eles são chamados de profetas menores porque seus livros são pequenos. 3, 4 capítulos, 9, 14 de Zacarias, até um capítulo, né? Alguns deles. Então, a gente tem essa divisão, essa nomenclatura, não é por causa da importância do ministério, não é por causa do tempo do ministério, mas especificamente por causa do tamanho dos livros. Então, para quem chegou depois, nós estamos iniciando aqui uma série de estudos sobre os profetas menores. Então, nas próximas aulas, nós falaremos dos 12 profetas menores. Cada aula vai ser dedicada a um profeta. Pode passar, por favor. E qual é o contexto histórico e social desse profetismo clássico? E aí, agora a gente vai falar, né, desse período chamado período clássico, ou período de ouro do profetismo, que é lá entre o século VIII e VII antes de Cristo. Porque é nesse período que a gente vai ver a atuação desses profetas que deixaram mensagens escritas. Não necessariamente foi o próprio profeta que escreveu, tá, gente? O profeta, normalmente, ele fala a mensagem, né? Ele anuncia a mensagem que, posteriormente, vai ser reduzida a escrito. Então, nesse momento da profecia clássica, então eu dividi aqui em períodos, porque cada período tem a sua peculiaridade. Então, quando você estudar os profetas do século VIII a.C., você tem que se atentar a esse período histórico, né? A esse momento. O que está acontecendo lá no século VIII a.C.? A gente já tem aqui um momento em que nós já temos uma divisão de reinos. Então, Israel não é um único reino. Agora temos 2 reinos, né? Israel, que é chamada, o nome que se dá à parte norte, né? E o reino de Judá, que vai ser submisso à dinastia de Davi. Tá? No reino do norte, a gente vai ter 9 dinastias que se sucedem no trono. Pode passar, por favor. E qual é o contexto? O que está acontecendo no século VIII? O que a gente tem? A gente tem uma estabilidade interna temporária. Ou seja, a gente tem reis que estão ampliando o território, que estão conquistando outros povos. E aí parece que está tudo bem, né? Mas não é bem assim. Então, a gente está tendo sucesso nas conquistas. Os reis estão ampliando os domínios de Israel e subordinando outros povos. Só que o governo se concentra na mão de poucos, de uma elite privilegiada. E tem uma outra coisa que acontece nesse período. Eu tenho uma crescente ameaça do Império Assírio. Então, a Síria agora está se expandindo e vai começar a ameaçar o reino de Israel e de Judá. E o que acontece? O povo, ao invés de confiar em Deus, o que eles vão fazer? Vão fazer alianças políticas, vão tentar alianças políticas com outros reinos, especialmente o Egito, né, para vencer a ameaça dos assírios. Então, Isaías 31 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam um conselho, mas não de mim. O povo está procurando, né, o conselho, a saída, a solução, com os povos mais fortes ao redor. Mas não estão procurando Deus. Que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que se põem a caminho para descer ao Egito. Então, o Egito, gente, ainda é tido como uma potência naquela época, né? Não é
os tempos áureos, como era lá no período do Gênesis, mas é uma grande potência ainda. Então, o que acontece com Judá, com Israel? Eles correm para o Egito para tentar fazer alianças políticas com o faraó. E que se põe a caminho para descer ao Egito sem pedirem o meu conselho. Olha Deus falando. Para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Pois, embora os seus oficiais estejam em Zoan e seus embaixadores cheguem a Anés, eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, de ajuda nem de proveito, porém de vergonha, como também de opróbrio. Pode passar. Esse é o contexto político. No contexto econômico, o que eu tenho, gente? Prosperidade financeira. É uma época de prosperidade financeira, porque se Israel está conquistando outros povos, eu tenho ali o despojo, né? o butim da guerra, né? Aquilo que eu conquisto. Então, é época de riqueza, de prosperidade. Mas é uma riqueza que está mais concentrada onde, gente? Na mão das elites. É uma época de expansão urbana e comercial. Então, eu tenho cidades sendo formadas. Então, aquela Israel que era basicamente agrário, agora, né, vamos ter várias cidades sendo formadas e o comércio sendo incrementado. Mas isso não redunda em bem para o povo. O que acontece? Os pobres e os camponeses são explorados. Né? Há acúmulo de terras por alguns e de dívidas por outros. Então, os pobres serão, nesse sistema, né, de pretensa prosperidade seletiva, né, que não tem compromisso nenhum com ética. Então, eu estou numa fase que está boa, né, aparentemente boa. Pode passar. E o contexto social, então, resultado, né, desse contexto político e desse contexto econômico, resulta o quê? Aumento da desigualdade. Então, eu tenho textos bem emblemáticos, né, que falam sobre isso. Olha aqui, Miqueias 3:2. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. Ou seja, está esfolando o povo. Os que também comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes desmiçais os ossos e os repartis em pedaços, como para a panela e como a carne dentro do caldeirão. Olha a imagem forte que Deus usa. Não está sobrando nem osso, até o osso, né, está sendo deteriorado. Isaías 1:23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, ou seja, os líderes, né? Cada um deles ama as peitas e anda atrás de presentes, ou seja, de suborno. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Então, o que a gente vê? Desigualdade social, né? O pobre, né? Uma violência estrutural, ou seja, sistêmica, naturalizada contra os pobres, os vulneráveis. A justiça, então, que deveria atender o povo, ela se torna o quê? Corrompida, subornável. E, nesse contexto, há ruptura de solidariedade social. Então, é cada um por si. É um querendo comer o outro, né? Literalmente, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com o habitante da terra, diz Oséias 4:1. Porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Então, essa é a realidade do povo. Pode passar. Então, os sacrifícios e no contexto religioso, tudo uma maravilha. As festas estão acontecendo, o culto está acontecendo, tudo beleza, tudo, o culto está organizado, tudo fluindo de vento em polpa. Mas, a separação entre culto e ética. Aquele que esfola o irmão, vai lá, tudo bem, fazer o seu sacrifício no templo. Vai lá participar das festas, como se tivesse tudo bem. Né? Então, eles usam a religião para legitimar a injustiça. Pode passar, por favor? E no século VII? Então, ali a gente tem um contexto do século VII, do 8, né? No 8, o que acontece? Ainda tem os dois reinos.
Então, eu tenho esse cenário de aparente prosperidade. No século VII, a coisa já muda um pouco de figura, porque aqui no século VII, a Síria, então, já conquistou o povo do norte. Tá? E eu tenho agora um outro império que está crescendo, o Império Babilônico, que vai, né, chegar lá à beira de Judá. Pode passar, por favor. O panorama aqui, geral. Então, no panorama político, eu agora já tenho uma Judá, né, que está meio que apavorada com essa ascensão, o crescimento do Império Babilônico, e que vai fazer também alianças, né, para se salvar dessa instabilidade política. No contexto econômico, né, aquela prosperidade que tinha no século VIII, agora a coisa já fica mais complicada, especialmente para os pobres, porque eu tenho aumento de impostos e tributos, o povo vai ser empobrecido. A elite continua sendo, né, sempre ali protegida. Pode passar. No contexto social, o que a gente vê? O crescimento da injustiça, a violência contra os pobres, órfãos e viúvas, né? E a completa perda dessa solidariedade social. Só que o povo continua achando que está tudo bem. Porque, no contexto religioso, nós temos aqui o Templo de Israel. O templo está aqui. Então, nada vai acontecer. Não é isso? É isso que ele pensa. O contexto religioso, estão achando que Deus está se agradando. Então, eles têm uma confiança no templo, como se o templo fosse fazer, né, uma proteção automática. É o cara que está fazendo coisa errada, e está achando, porque ele vem todo domingo à igreja, ele vai se salvar, vai se safar, está tudo bem. É mais ou menos isso. Então, a mensagem, né, dos profetas vai atingir esse contexto. Pode passar, por favor. Depois disso, a gente tem o quê, gente? O exílio, né? E o pós-exílio. O exílio e o pós-exílio. O exílio, como eu falei para vocês no início, ele vai acontecer em levas, né? A gente tem uma deportação inicial, onde os jovens da nobreza são levados, apenas os jovens e a nobreza. Nesse contexto, a gente tem Daniel, né, sendo deportado para a Babilônia. Depois, a gente tem uma deportação maior, né, que o rei Joaquim é deposto, e aí eu tenho os sacerdotes e líderes sendo levados para a Babilônia. E aqui eu tenho o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, então, vai ser levado para a Babilônia nessa segunda deportação, em que, aos 86, eu tenho, então, uma consolidação desse exílio, né, com a destruição do templo e de Jerusalém. Pode passar, por favor? Em 539, vai ter o fim do domínio babilônico, o início do período persa, e, logo em seguida, o rei Ciro, então, vai decretar a volta do povo, né, liberar o povo para voltar para Jerusalém. Pode passar, por favor. E qual a resposta profética? Né? Vou correr aqui, talvez eu passe uns 5 minutinhos, me perdoem. Qual a resposta profética dentro desse contexto social? É importante a gente entender quando o profeta fala, gente. O que ele está denunciando? O que está acontecendo? Então, nesse período, eu vou ter Amós e Osés no Reino do Norte, Isaías e Miqueias no Sul. Pode passar. Então, se eu tenho um contexto, né, de aparente prosperidade, aparente estabilidade política, mas, ao revés da coisa estar bem, eu tenho, ao mesmo tempo, o quê? Opressão, injustiça, desigualdade, né? Um querendo se dar bem em cima do outro. Então, o que os profetas vão fazer? Eles vão denunciar a injustiça social. Eles vão denunciar a exploração dos pobres, a concentração de riqueza, o culto sem compromisso ético. E vão chamar a fidelidade, o povo à fidelidade, à aliança. Então, a mensagem principal dos profetas nesse período é essa. Pode passar. Lá no século VII, então, eu tenho profetas como Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Pode passar. Que vão o quê? Fazer, porque agora a coisa está apertando mais, né? Israel do norte já foi levada pelos assírios em 722, se eu não me engano. E agora eu tenho a ameaça da Babilônia. Então,
eles vão profetizar anúncio de juízo diante dessa crise política, porque os babilônios estão chegando. Vão denunciar a falsa segurança religiosa. Vão confrontar essa autoconfiança nacional, né? Deus não vai deixar acontecer nada com Jerusalém, porque Jerusalém é escolhida, porque o templo do Senhor está aqui, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, está tudo certo, Deus não vai deixar acontecer nada. É isso que eles estão pensando. Mas os profetas, então, mostram, denunciam a maldade e fazem um apelo urgente a essa conversão. Felizmente, a gente não pode ler os textos aqui. Seria muito interessante, né, para que ficasse bem marcado, mas a hora avança. E o que eu tenho no exílio? Enquanto antes eu tenho mensagem, né, de juízo e convocando o povo à conversão, no exílio, e especialmente depois da queda de Jerusalém, o livro de Ezequiel mostra bem isso, né, que quando chega um refugiado lá da cidade de Jerusalém, lá na Babilônia, porque lembre que Ezequiel profetiza lá na Babilônia. Então, quando chega um refugiado lá de Jerusalém, dizendo que a cidade foi tomada pelos babilônios, o templo foi destruído, aí a mensagem muda. Agora, eu tenho mensagem de esperança. Agora eu tenho mensagem de restauração, tá? Então, isso significa o quê, gente? Deus não abandonou o seu povo. É isso que os profetas querem dizer. Deus não está lá só em Jerusalém. O Senhor está aqui na Babilônia conosco. É isso que Ezequiel vai dizer. E depois do pós-exílio, eu tenho um outro, né, tipo de mensagem. Pode passar. Então, eu tenho uma crise de identidade, né? A perda da terra, do rei, do templo, que vai, então, mexer com a cabeça do povo, né? Aquela segurança que eles tinham por serem o povo escolhido de Deus, por herdarem a terra, por ter sido o Senhor que os colocou lá na terra de Israel, aquela segurança que eles tinham, né, vai ser abalada. E o que os profetas vão responder, né? Eles vão dizer, olha, o Senhor castigou o seu povo, mas não os abandonou. Deus está aqui também, na Babilônia. Deus não está lá só em Jerusalém, né? Ele está na Babilônia. Vão olhar para a história e vão ver os pecados do povo. Vão compreender, vão tentar entender o que os levou para o exílio. Então, eles vão fazer uma releitura dessa história à luz da palavra de Deus. Por que eu estou vivendo isso aqui hoje? Por que eu estou no exílio? Porque eu pequei, porque eu não obedeci os profetas. Então, eles vão fazer essa. Então, eu tenho uma mensagem uma mensagem que olha para trás, que vê os erros do passado, mas que proclama uma esperança futura. Então, a mensagem desse período pós-exílico, né, do meio do exílio e pós-exílico, é a mensagem de restauração, de retomada, uma mensagem de esperança. Pode passar, por favor. Né? No pós-exílio, então, a gente tem a reconstrução da fé e da comunidade, a retomada do culto e uma ênfase na obediência à lei. Porque eles vão perceber, né, que eles pararam lá na Babilônia porque desobedeceram a palavra de Deus, porque não atentaram para a lei. Então, eu venho com uma ênfase, né, na obediência e na lei. E essa esperança, né, no agir futuro de Deus. Pode passar, por favor? Quais são as características dessa linguagem profética? Então, percebam, gente, que a mensagem profética, ela é contextualizada. Deus fala para aquele período, né? E o futuro, né, é uma consequência daquela interpretação do presente. Então, veja que a mensagem muda. Se a mensagem é de juízo, de denúncia antes do exílio, depois do exílio, ele se torna mensagem de esperança, de retomada, de alegria. Você pode sonhar com um futuro melhor, porque o Senhor está contigo. Então, voltando aqui para a profecia, né? Qual é a característica dessa linguagem profética? A linguagem profética, irmãos, ela não é uma linguagem literal. Árvores vão bater palmas, né? O profeta fala isso, né? Os montes vão pular de alegria, as árvores vão bater palmas. Será que vai acontecer isso mesmo, gente? Não, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem poética.
Então, muitas vezes, por exemplo, os lugares altos, né? Os montes, os lugares altos, era onde Israel se prostituía com os ídolos. Agora, o que o profeta está dizendo? Esses montes, esses lugares altos estão purificados, porque os ídolos foram abandonados. Então, as árvores, a natureza, ela vai ficar alegre com o que Deus vai fazer. É isso que o profeta está dizendo. É isso que o profeta está chamando. Muitas vezes o profeta encarna a mensagem, ele vive a própria mensagem. Ele encena aquela mensagem. Por quê? Porque ele quer comunicar aquilo com imagens fortes. Essa linguagem profética é para chamar a atenção do povo. É para despertar o povo, é para impactar. Então, olha lá, Ezequiel 12, Deus manda ele simular a saída do exílio. Manda ele pegar as trouxas do exílio e simular. Então, ele começa a andar na cidade e o povo começa a olhar aquilo ali para despertar o povo, para chamar a atenção. Então, Oséias, por exemplo, né, Deus manda ele casar com uma prostituta. A gente conhece bem esse texto, né? Por quê? Para simbolizar a infidelidade de Israel. Então, o profeta, ele encarna a sua mensagem. É uma mensagem subversiva, mas não é uma mensagem violenta. É uma mensagem subversiva porque visa subverter aquelas concepções erradas, aquelas ideologias erradas. Então, ela é subversiva. Se impõe não pela força, mas pelo impacto dessa imaginação profética. Então, essa linguagem simbólica, metafórica, essas visões, esses símbolos, eles querem comunicar uma mensagem de forma impactante. Pode passar, por favor? Ali faltou um pouquinho, né, que a pressa é inimiga da perfeição, né, já diz o ditado. Mas a linguagem profética também é uma linguagem de denúncia e juízo. A profecia fala contra a narrativa oficial do poder político, econômico e religioso. Ela nomeia o pecado de forma concreta. Ela diz, isso aqui é injustiça. Roubar o pobre é injustiça. Alterar os pesos da balança é injustiça. É opressão, né? É idolatria. Você confiar no templo, você confiar na sua vida religiosa, né, rigorosa, né, é falsa esperança, falsa segurança. Então, ele vai denunciar essas coisas. Mas ele também tem uma mensagem de esperança, uma mensagem alternativa. Porque, ao mesmo tempo que ela anuncia juízo, ela anuncia esperança. Ela anuncia que você pode mudar o seu futuro, né? A nação de Israel pode mudar o futuro. Vamos ver onde a gente errou, né? Você pode, e Deus tem um novo futuro para você. É isso que a mensagem profética traz. Então, ela denuncia o juízo, né? Quando fala lamentos, ais, né? Quando você escuta essa expressão de ais, lamentos, tudo isso é denúncia de juízo, mas, ao mesmo tempo, tem mensagem de restauração. Pode passar, por gentileza? Concluindo aqui, só passamos 2 minutinhos, correndo, né? Mas, glória a Deus, Deus é bom. Então, eu concluo, né, essa aula, esperando que você tenha entendido o que significa, né, o que é o profetismo, esse contexto histórico e social que nós estudaremos a partir, né, de domingo que vem, analisando cada um dos profetas. Então, a mensagem profética permanece atual. Por que, irmãos, que vocês acham que permanece atual? Será que nós temos injustiça hoje? Será que a justiça do homem atende ao pobre? Né? Será que o contexto mudou um pouco? Né? A gente tem, né, vamos dizer, praticamente o mesmo contexto de injustiça, de opressão, né, contra as pessoas mais vulneráveis da sociedade, e a gente não tem que compactuar com isso. Então, essa mensagem profética, ela é atual, porque ela nasce do encontro entre a fé e a realidade concreta da vida. Os profetas ensinam que Deus não aceita uma religiosidade desvinculada da justiça, da ética e do compromisso com o próximo. Então, os profetas nos mostram, né, que não adianta a gente vir para a igreja todo domingo, né? Não adianta você fazer o seu jejum se você não desata os laços da impiedade.
Não adianta você jejuar, você orar, você vir para a igreja, você cear, se você não tem compaixão com o teu próximo. Então, o profeta denuncia isso. A profecia denuncia falsas seguranças, confronta estruturas de opressão e chama a conversão pessoal e comunitária. Pode passar, por favor. Ao mesmo tempo, ela anuncia esperança, lembrando que Deus continua agindo na história, mesmo em contextos de crises. Deus não está alheio ao seu povo, né? Deus não está alheio aos momentos que vivemos. Assim, o profetismo nos convida a viver uma fé coerente, crítica e transformadora, capaz de impactar não apenas o culto, mas toda a nossa vida. Deus abençoe vocês, me perdoem um atraso aí, 4 minutinhos, mas tenham um excelente domingo, né? E levem esse estudo no coração de vocês. E trazendo, né, claro, para os próximos domingos, que faremos uma série de estudos com os profetas menores. Venha a EBD, não deixe de vir, né? Coloque isso como compromisso no seu coração, porque aqui Deus está falando com você. Amém? Deus